Turma, na atividade 3 diz o seguinte: uma construtora pretende conectar um reservatório central, RC, então é esse reservatório central aqui, e ele é em formato cilíndrico com um raio igual a 2 metros, o raio de 2 metros, e a altura de 3,30 metros, 3 metros e 30 centímetros. Há 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, o R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metros. Então aqui 1,5, o raio 1,5, aqui 1,5 e aqui também 1,5, beleza? A partir daí, nos fala o seguinte: as ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros, ou seja, 10 centímetros, de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximo às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. Pessoal, se nós colocarmos uma lupa aqui nessa conexão, você veria o cano, né, com uma ampliação maior, e ele fala que o diâmetro, não o raio, o diâmetro é de 10 centímetros, 0,10 metros, e o comprimento, esse tamanho que vai de um reservatório ao outro, é de 20 metros, beleza? A partir daí, no momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros, e após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles. Se igualam, né, assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles é. E aqui tem as opções, pessoal. Está perguntando que a altura, né, dos reservatórios, se ela vai ser 1,44 m, isso é em metros, 1,16 m, 1,10 m, 1 metro ou 0,95 centímetros, beleza? Turma, o próximo passo é determinar o volume de tudo que a gente tem informação ali no alto e depois a gente vê o que nós vamos utilizar para criar uma estratégia que nos retorne essa altura. Inicialmente, o reservatório principal ele tem um raio de 2 metros e uma altura de 3 metros e 30 centímetros. Então, calcular o volume é tranquilo, porque o volume de qualquer cilindro, área da base vezes altura, considerando que a área da base é uma circunferência, vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. O raio é 2, 2 elevado ao quadrado, ou 2 elevado a 2 é 4, e 4 vezes 3,30, porque o π nós vamos manter ele aqui, até mesmo para facilitar nossos cálculos e ter mais precisão, é 12, 13,2, porque 4 vezes 3 é 12, 4 vezes 0,30, ou 30 décimos, é igual a 1,2, e 1,2 mais 12, 13,2 π metros cúbicos, ok? Já, né, os canos, pessoal, eles também vão ficar ocupados de água posteriormente quando você abrir os registros. Nós precisamos de saber o volume dele e para que nós possamos calcular o volume desses canos é necessário lembrar que o diâmetro era 0,10 metros, ou seja, 10 centímetros, e o comprimento 20 metros. Se eu sei que o diâmetro, turma, é 10 centímetros, quando eu for determinar a área da base vezes a altura, considerando que a área da base é o π vezes o r ao quadrado, eu preciso lembrar que o raio passará a ser 0,05 ou 5 centésimos elevado ao quadrado, porque o raio é a metade do diâmetro. 0,05 elevado ao quadrado é igual a 25 décimos de milésimos, ou 0,0025 vezes π vezes 20. Vamos utilizar apenas a multiplicação com 20, que vai retornar 50 milésimos, e depois a gente trabalha com π. Então eu sei que o volume de um cano é igual a 0,050 π metros cúbicos, ok? E por final, vamos calcular o volume desse reservatório auxiliar. Eu sei que ele tem o diâmetro, não, o raio de 1,5 metros e a altura de 1,5 também. Então, quando eu vou determinar, vai acontecer o mesmo. Vou pegar a área da base, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, só que agora eu substituo tanto o raio quanto a altura por 1,5. E 1,5 elevado ao quadrado é 2,25. Basta você lembrar lá, né, sem a vírgula, 15 vezes 15, 225. Então, com a vírgula seria 2,25, ok? Vezes 1,5, eu vou multiplicar apenas esses valores, vai resultar em 3,375 π
metros cúbicos. A partir daqui, eu preciso criar já uma estratégia pensando no que aconteceu. Então, o enunciado fala, no momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros. Primeiro, antes de abrir os registros, a gente vai fazer o seguinte, vai considerar aqui esse cano, mais o outro cano do reservatório 4, do reservatório 3 e do reservatório 1, se nós somarmos ou multiplicar por 4, nós vamos obter 0,2 π metros cúbicos. Por quê? Esse é o volume total de água que, né, caberia dentro dos canos. Nós sabemos que o reservatório aqui não vai ficar cheio. Por que ele não vai ficar cheio? Porque ele vai ter a mesma altura desse reservatório. Ou talvez até fique, mas acho difícil que ele fique cheio. Mas vamos pensar o seguinte, depois que abrir os registros, esse reservatório tem uma capacidade máxima de 3,375, o 2 também, o 1 também e o 4 da mesma maneira. Abriu os registros, ficou na mesma altura, tanto os que estão no reservatório, quanto esse que está no reservatório central, exatamente pelo princípio lá dos vasos comunicantes. E isso faz com que eles mantenham a mesma altura. É essa a ideia da atividade, talvez seja essa a informação que você não teria. E caso você tenha algum conhecido que trabalhe com nível ou com algo, né, do tipo que envolva ali um fluxo, um fluido, uma água, você pode ver que ela sempre vai manter o mesmo nível. Se você colocar uma quantidade em um cano, no outro cano, ela vai manter esse mesmo nível. Isso aqui é o princípio que fala, tá, turma? E é importante para que você conseguisse resolver a atividade. A partir daqui, você pode pensar o seguinte, se eu tenho 13,2 π metros cúbicos, né, de água nesse reservatório central, eu vou retirar a quantidade de água que ficou nos canos. Se eu retiro, eu vou tirar 0,2 π metros cúbicos e vai terminar em 13 π metros cúbicos. Isso significa que a quantidade de água que tem aqui no meio, mais a quantidade de água que tem nos 4 reservatórios, resultam no volume de 13 π metros cúbicos. O que eu posso fazer com essa informação, pessoal? Eu posso ir lá, né, nas nossas contas e pegar o seguinte. Eu sei que aqui, ó, 4π, né, vírgula 30. E aí eu nem coloquei o 3,30, 4π vezes 3,30, porque aqui era a altura quando o reservatório estava cheio. Mas aqui eu vou pegar o 4π, que é exatamente o nosso raio ao quadrado, mas não vou pegar a altura porque eu ainda não sei. Mas eu sei que, né, essa base vezes a altura, mais, aí eu já vou olhar o reservatório, mais 4 vezes 2,25. O que é 2,25, turma? 2,25 é a altura, né, 2,25 π vezes h é a altura do nosso reservatório menor. Então, 4 vezes esse nosso reservatório, né, digamos assim, a base desse reservatório vezes a altura, que vai retornar o volume desses reservatórios todos, ele tem que somado, né, junto com esse reservatório central, tem que resultar em 13 π. Essa é a ideia, que se eu pegar o volume desse principal mais os 4 volumes dos reservatórios auxiliares, tem que retornar 13 π. Se vocês observarem, apenas o H é a informação que nós não temos. Então, se nós temos aqui uma equação na qual o H é incógnita, nós vamos encontrar a altura desses valores, já que essas alturas são as mesmas, ok? A partir daí, 4π vezes H mais 4 vezes 2,25 π vai ser igual a 9π. 9π vezes H é igual a 13, e aí eu tenho aqui 4π mais 9π vezes H, é aquela ideia, né? Porque você está trabalhando meio que colocando o H em evidência, mesmo que o π não é uma letra aqui agora, você pode somar 4π mais 9π, 13π vezes H, 13π vezes altura é igual a 13π. O 13π ele está multiplicando o H, eu posso reescrever ele no segundo membro pela operação inversa, que é a divisão, eu teria H igual a 13π dividido por 13π, e isso é igual a 1 metro. Logo, eu posso afirmar que tanto a altura do reservatório auxiliar quanto a altura do reservatório central vão ser de 1 metro. Beleza? A questão que talvez possa ter pegado aqui, turma, é saber que após a abertura do registro, essa água vai ficar no mesmo nível. Se ela está no mesmo nível, ela vai estar na mesma altura, seja no reservatório central ou seja no reservatório auxiliar. Beleza?